Guerras abalam o mundo. Invenções que mudaram nossa vida. Crescimento industrial abala o clima no mundo. Cientistas marcam o século com novas descobertas. 11 uruguaios calam 180 milhões de brasileiros. Guerra e política. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 até 1918, entre a Tríplice Entente, liderada pelo Império Britânico, França, Império Russo e os Estados Unidos a partir de 1917, que derrotou a Tríplice Aliança, liderada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. A guerra causou o colapso de 4 impérios, mudando de forma radical o mapa geopolítico da Europa e do Médio Oriente. Segunda Guerra. O marco inicial ocorreu em 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Com a política de alianças militares existentes na época, formaram-se 2 grupos, aliados liderados por Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e eixo, Alemanha, Itália e Japão. A guerra estendeu-se até 1945 e seu fim foi marcado pelas bombas atômicas atingindo as cidades de Hiroshima e Nagasaki. O ataque foi liderado pelos Estados Unidos, em resposta ao ataque dos kamikazes japoneses, à base marinha americana de Pearl Harbor, no Havaí. A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética disputam a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A União Soviética possuía um sistema socialista baseado na economia planificada, Partido Comunista, igualdade social e falta de democracia. Já os Estados Unidos, a outra potência, defendia a expansão do sistema capitalista baseado na economia de mercado, sistema democrático. Na segunda metade da década de 1940 até 1989, essas 2 potências tentaram implantar em outros países os seus sistemas políticos e econômicos. Paz armada. As 2 potências desenvolveram-se numa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse o equilíbrio bélico entre as 2 potências, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque inimigo. Enquanto isso, aqui no Brasil ocorre a ditadura militar. O regime militar é instalado pelo golpe de 1º de abril de 64. O plano político é marcado pelo autoritarismo, suspensão dos direitos constitucionais, perseguição política, prisão e tortura dos opositores, pela imposição da censura prévia aos meios de comunicação. Na economia, há uma rápida diversificação, ampliação e modernização da indústria e serviços, sustentada por mecanismos de concentração de renda, endividamento externo e abertura do capital estrangeiro. Com a deposição de Jango, o poder é exercido pelos militares. Fim da Guerra Fria. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 80. Em 89 cai o Muro de Berlim, e as 2 Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 90, a União Soviética começou a acelerar o fim do socialismo no país e nos aliados. Com reformas econômicas, acordo com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, seria sendo implantado nos países socialistas. Porque Volkswagen. Radiopatrulhas precisam de veículos rápidos e ágeis. Veículos que possam ser conduzidos facilmente através do denso tráfego das grandes cidades, a fim de que cheguem ao lugar do chamado no mínimo espaço de tempo. Veículos dotados de um arranque rápido e cujo motor seja indiferente à temperatura externa, que possam fazer conversões diretas sem demoradas manobras, mesmo em ruas estreitas, e que possam estacionar nas menores vagas. O emprego de veículos Volkswagen pela Polícia Paulista é uma excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do Volkswagen. Sua extraordinária agilidade e versatilidade no tráfego intenso. Qualidades que estão ao seu alcance no Brasil inteiro. Procure o seu revendedor Volkswagen. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Esportes. Em 1920, o Brasil participa pela primeira vez das Olimpíadas em Antuérpia, na Bélgica. Uruguai cala o Maracanã, cerca de 200 mil torcedores testemunham em silêncio o fracasso do Brasil na decisão de 50. A Copa indicou um quadrangular final no qual o Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha iriam se enfrentar no sistema todos contra todos. O Brasil foi arrasador, marcando 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha. O Uruguai venceu os suecos, mas tropeçou na Espanha por 2-2. Com isso, o Brasil entrou em campo contra os uruguaios precisando apenas de um empate, no recém-construído Maracanã.
Cerca de 200 mil pessoas esperavam pelo título. A vitória de virada do Uruguai por 2-1 selou a primeira grande injustiça da história de todas as Copas. Em um silêncio quase absoluto, o público deixou o estádio sem acreditar que o melhor time não era o vencedor. Já depois, em 1970, a Copa é um marco na memória dos brasileiros. Não só foi o torneio que o país se tornou o primeiro tricampeão mundial, como também representou a posse definitiva da taça Julius Hamilton. A final foi um grande jogo, marcado pela superioridade brasileira, vitória por 4-1 com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. Em 20 de dezembro de 1983, a taça foi roubada da sede da CBF no Rio de Janeiro e em 28 de janeiro de 1984, a imprensa anunciou que ela foi derretida para que pudesse ser vendida. 8 anos após a Copa de 70, ocorreu o jogo mais polêmico de todas as Copas. O narcotráfico colombiano teria subornado a seleção do Peru, que perdeu de 6-1 para os argentinos na semifinal. O jogo mais polêmico da história das Copas ganhou novas suspeitas. Na ocasião, os argentinos precisavam vencer o Peru por 4-0 na semifinal, para impedir que o Brasil chegasse à decisão. Acabaram ganhando por 6-0 no jogo em que os adversários mostraram apatia e falhas evidentes. Rodrigues Mondragon diz que os jogadores receberiam pela derrota cerca de $50 mil para os 4 jogadores que sabiam do acordo, entre eles o goleiro Quiroga, que nega qualquer acusação. Cerca de 250 mil para integrantes da comissão técnica e 100 milhões para o governo peruano em carregamento de trigo. O governo argentino, dominado pela ditadura militar, teria articulado o acordo para o futebol como instrumento para abafar os protestos na rua. O placar de 6-0 deu à Argentina um saldo de gol superior ao da seleção brasileira e lhe permitiu disputar a decisão contra a Holanda, vencida por 3-1 na prorrogação. O Brasil deixou a Copa realizada na Argentina invicto. Em 1980, Pelé é eleito o atleta do século. Em 1991, Ayrton Senna já é tricampeão mundial da Fórmula 1. Ciência. 1910. São tiradas as primeiras fotos do cometa Halley. 1915. Albert Einstein desenvolve a teoria da relatividade. 1952. É inventado o primeiro coração artificial. 1961. O russo Yuri Gagarin é o primeiro homem a ir ao espaço. 1953. Os cientistas Watson e Crick descobrem a estrutura do DNA. 1990. O telescópio Hubble é lançado ao espaço. 1997. Nasce na Escócia a ovelha Dolly, primeiro animal clonado em laboratório. Cultura. 1956. Elvis Presley surge como uma nova estrela do rock. 1998. Central do Brasil é indicada ao Oscar o melhor filme estrangeiro. Curiosidades. 1901. Guglielmo Marconi inventa o rádio. 1906. Santos Dumont voa em Paris, realizando uma volta completa pela Torre Eiffel, com 14 bis. 1908. Os primeiros imigrantes japoneses desembarcaram no Brasil. 1926. A televisão é inventada. 1931. O Cristo Redentor doado pela França é inaugurado no Rio de Janeiro. 1939. Getúlio Vargas cria o salário mínimo. 1943. Foi criado o primeiro computador que ocupava 3 andares. 1944. É criado o FMI. 1959. O microchip é inventado. 1983. Surgem os primeiros telefones celulares. Este ano o Brasil quer comemorar mais uma vitória no combate à dengue. Mas isso depende de pessoas como a senhora, Dona Ivone. Eu? É, a senhora mesmo. Olha esses vasos. Tente botar areia no pratinho. Precisa tampar os tonéis e o pneu lá no quintal tem que ser coberto. Ô, Dona Ivone, água limpa e parada é tudo que o mosquito da dengue procura. Não fica com vergonha. Levanta e resolve. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. E você? Está fazendo sua parte para combater a dengue?